Nós nos situamos aqui no contexto da obra em que Kant trata mais detidamente do tema da beleza e da arte, a conhecida terceira crítica, a crítica do juízo ou crítica da faculdade do juízo. Numa seção dessa obra chamada Dialética do Juízo de Gosto, Kant faz duas afirmações antinômicas. Isso é, duas afirmações que assumem a forma de teses e que se opõem. Isso é, duas afirmações que tendem a ser lidas como teses contraditórias, uma tese e uma antítese. Kant batiza esse raciocínio composto de tese e antítese com o título de antinomia do gosto. As duas afirmações que constituem a antinomia do gosto são, então, as seguintes, e é essa a citação com a qual eu começo. A primeira delas, ou a tese, diz o seguinte: o juízo de gosto não se funda em conceitos. Caso contrário, poderíamos disputar acerca da beleza. A segunda delas, que é a antítese, diz o seguinte: o juízo de gosto se funda em conceitos. Caso contrário, não poderíamos sequer discutir a beleza. Pois bem, essa curta passagem da crítica do juízo é muito mais do que a apresentação de um problema técnico, de um tratado prolixo, de um tratado conceitualmente pesado, que dá o fecho sistemático da obra crítica de Kant como um todo. Acredito que a antinomia do gosto seja um dos momentos em que Kant mais se aproxima de todos nós. Isso é, do não especialista, do homem comum que contempla um espetáculo da natureza ou uma obra de arte. Esse raciocínio, a antinomia do gosto, não é uma invenção teórica de Kant. Pelo menos é o que pretende Kant, uma dificuldade que todos nós temos, ou que pelo menos já passou pela cabeça de cada um de nós, quando dialogamos uns com os outros sobre algo supostamente belo. É claro que não usamos expressões como juízo de gosto, como conceito, como fundamentação judicativa, mas isso aqui para nós é o menos importante. Há algo muito mais gritante que nos conecta imediatamente com a antinomia do gosto de Kant. Esse algo é o fato de que a beleza ocupa em nossa reflexão um lugar curioso. É o fato de que sabemos razoavelmente bem o que é um raciocínio lógico, um silogismo, uma dedução, um cálculo exato. E também sabemos muito bem o que é uma opinião subjetiva, a manifestação de uma simples preferência, ou, como se costuma dizer, um assunto de gosto pessoal, com o qual ninguém tem nada a ver. Nos termos do vocabulário de Kant, isso se diz do seguinte modo: a diferença entre, de um lado, um juízo cognitivo, um juízo de conhecimento teórico ou de conhecimento prático, e de outro, um juízo de agradabilidade, o que Kant chama de juízo estético empírico, é uma diferença razoavelmente clara. Do primeiro lado, o que temos é um pensamento fundado em leis da razão e do entendimento de todo sujeito, em regras que supostamente não variam de homem para homem, de cultura para cultura, de época para época, em princípios que Kant chama de universais, de universalmente válidos ou de princípios necessários. Pois bem, de outro lado, temos aqueles juízos para os quais nós não reivindicamos qualquer universalidade, qualquer adesão dos outros homens, dos interlocutores em geral. Dizemos de um sabor, por exemplo, que ele é agradável, que ele apraz, mas temos plena consciência de que ninguém precisa concordar com isso. Mas que isso, não achamos estranho que alguém diga que o que agrada a mim, ainda segundo o exemplo do sabor, por exemplo, desagrada a alguém outro. O subjetivismo, o caráter idiosincrático, a privacidade de juízos de agradabilidade não nos incomodam, tampouco incomodam a Kant.
esses juízos de agradabilidade não são universais e não são necessários na medida em que eles não estão fundados em princípios pertencentes a todos os sujeitos necessariamente. Estão fundados no que Kant vai chamar de inclinações, que são princípios meramente privados, pessoais, ou ainda, segundo Kant, meramente subjetivos. Eis então a pergunta que propomos agora, para nossa reflexão sobre estética e sua relação com o pensamento, e que também se propôs Kant quando concebeu e redigiu a crítica do juízo. Qual é, nesse cenário apresentado agora, o lugar da beleza? Em pouquíssimas palavras, pergunto: a beleza é universal, objetiva? A beleza é um assunto privado e subjetivo? Ou a beleza não se enquadra em nenhuma dessas duas alternativas? Essa me parece que é a questão fundamental da crítica do juízo de Kant, a pergunta pela beleza do ponto de vista da sua avaliação. A resposta que Kant fornece para a controvérsia moderna no domínio da estética, ou seja, para a controvérsia entre um racionalismo estético dogmático, de um lado, e de outro, um empirismo estético irracionalista, essa resposta é, no fim das contas, a solução da antinomia do gosto de que falávamos no começo disso tudo. Recordemos, então, a tese da antinomia tem um claro acento empirista. Ela diz que o juízo de gosto não pode se fundar em conceitos porque, se fosse assim, poderíamos disputar sobre a beleza. Na terminologia kantiana, disputar significa o seguinte: decidir por meio de demonstrações lógicas. Isso é disputar. Por meio de cálculos exatos. A presença de conceito no princípio da nossa avaliação do belo tornaria os assuntos estéticos solucionáveis através de demonstrações, o que é para Kant absurdo. Kant explica que isso é um absurdo, mostrando que há uma diferença fundamental. E aí eu vou usar uma terminologia um pouco mais chata, mas eu acho que é absolutamente acessível e compreensível. Que há uma diferença fundamental entre um enunciado cognitivo e um enunciado estético. Eis o exemplo. O enunciado: todas as rosas são flores. Esse enunciado é, para Kant, um enunciado cognitivo, um juízo de conhecimento teórico. Enquanto tal, ele é um juízo universalmente válido. É que pertence ao conceito mesmo de rosa a sua participação na extensão do conceito de flor. O predicado ser flor se encontra a priori, nos termos de Kant, conectado ao conceito de rosa. Isso tem a seguinte consequência muito simples: não preciso eu me colocar todas as vezes diante de uma rosa para descobrir se ela é ou não é uma flor. Pois bem, esse é um modelo de um juízo da tese, da antinomia do gosto, um juízo conceitual, que tem um conceito no seu fundamento de determinação. De um juízo conceitual que é universalmente válido, justamente porque ele é conceitual, fundado em conceitos. Vejamos agora o exemplo do outro enunciado que nos interessa aqui, o enunciado estético. Todas as rosas são belas. Não é mais todas as rosas são flores, todas as rosas são belas. Será que são? Será que posso afirmar isso? Do mesmo modo que posso afirmar que todas as rosas são flores? Não, dirá Kant, e acho que todos nós concordamos. E por que não? Porque a noção de belo não é um conceito conectado a priori ao conceito de rosa, ou conectado a priori ao conceito de qualquer objeto. Não há nada no conceito de rosa que subordine esse conceito logicamente à extensão da noção belo. É isso que faz justamente com que tenhamos, e essa é a diferença,
para seguir o exemplo que nós vimos antes, que tenhamos que nos colocar a cada vez diante de cada rosa, para só assim, nesse contato singular e intransferível, podermos dizer: esta rosa é bela, ou esta rosa não é bela. Pois bem, voltando à tese da antinomia do gosto tem esse acento empirista, que é uma espécie de antídoto contra a pretensão descabidamente racionalista de fazer da beleza um assunto de lógica, de cálculo e de dedução. É essa pretensão descabida que está, segundo Kant, na origem de todas as estéticas normativas. E registre-se aqui, não só das estéticas normativas de cunho ou de acento classicista ou matematizante, mas de toda estética normativa, que, enquanto estética normativa, pretende, em última instância, determinar, seja do ponto de vista do conteúdo, seja do ponto de vista da forma, que tipo de objeto deve ser considerado belo para o juízo e que tipo de objeto deve ser produzido pela arte. A tese da antinomia do gosto, portanto, é um antídoto contra qualquer dogmatismo em teoria estética, seja esse dogmatismo o dogmatismo de uma teoria caricaturalmente chamada racionalista, como a de Boileau, seja o dogmatismo de algum tipo de teoria empirista, fundada em estudos à la Baumgarten, das regras específicas de funcionamento da sensibilidade. Mas se for normativa, Kant está fora. Seja agora a antítese da antinomia do gosto. Ela afirma que o gosto deve se fundar em conceitos. Isso ela afirma. O gosto deve se fundar em um conceito. Caso contrário, sequer se poderia discutir sobre ele. Bom, nós temos que interpretar no que consiste essa afirmação. Senão, Kant vira um esteta racionalista e dogmático, igualzinho àquele que ele estava condenando na antítese. Essa afirmação não deve ser lida, entendo eu, como a tese dogmática de um esteta normativista. O que se propõe aqui é apenas que o empirismo da tese, porque a gente está na antítese, né? O empirismo daquela tese, não seja exagerado a ponto de tornar o belo um assunto completamente privado e incomunicável. Se observarmos bem, o que essa postulação pretende é defender que o belo é diferente do agradável, apenas isso. Não significa que o belo deva ser igual ao conhecimento objetivo, mas apenas que ele é diferente do meramente agradável. E no que consiste essa diferença? No fato de que o belo, ao contrário do agradável, esse que só tem valor privado, o belo possui algum tipo de universalidade. Reivindica, com direito, algum tipo de universalidade. É universal, em algum sentido, que não o sentido lógico. Diante de tudo isso, acredito que a pergunta que fica é: que história é essa de universalidade não lógica? De uma universalidade não demonstrável através de raciocínios e que, apesar disso, continua existindo como universalidade. Noutras palavras, por que motivo teríamos o direito de reivindicar? Chamo atenção para esse termo que é decisivo na crítica do juízo. Reivindicar para um juízo do tipo isso é belo, o assentimento de outras pessoas, eventualmente de outras épocas, com base em algum princípio de necessidade. Com que direito? Por que o nosso gosto sobre o belo não permanece confinado na categoria das nossas valorações privadas e idiosincráticas? A resposta e a aposta de Kant, que à primeira vista soa um tanto paradoxal, até contra-intuitiva e quase dogmática, é muito resumidamente a seguinte: o gosto possui universalidade. O belo possui universalidade. Gostaria de concluir então agora, rapidamente. E nessa conclusão eu gostaria que ficasse registrado aqui essencialmente a seguinte ideia:
A chamada dedução da estética de Kant mostra apenas que temos o direito de candidatar alguma avaliação estética nossa ao estatuto de um juízo universalmente válido. Temos esse direito porque há um princípio, um fundamento no sujeito para isso. Mas, uma vez que esse fundamento subjetivo não é um conceito que determina uma esfera lógica de objetos, a universalidade do belo jamais deixará de ser, isso é importante, uma universalidade subjetiva, para dizer, uma universalidade meramente reivindicada. Em outras palavras, a estética de Kant não fornece, e aí voltamos àquela história da normatividade, acerca da qual eu estava falando, não fornece, nem pretende fornecer elementos capazes de provar que e quando julgamos esteticamente com base no princípio do gosto. Em resumo, que e quando produzimos um juízo de gosto, que e quando estamos diante de algo belo. Não há prova, não há dedução para se saber o que é belo e o que deve ser objeto da arte bela. Em hipótese alguma, não é isso o universalismo da estética kantiana. Por isso, o chamado universalismo da teoria kantiana não traduz o projeto de esgotamento da discussão estética, nem o compromisso com, esse eu acho que é o ponto mais importante, nem o compromisso com a fórmula mágica da correta apreciação do belo. A descoberta da beleza consegue aqui continuar sendo uma tarefa própria, compartilhada, improvável. Em suma, o suspeito propósito da estética de Kant, que é a um tempo universalista e ao mesmo tempo subjetivante, esse propósito não é mais do que o propósito de confirmar sobre bases filosóficas o nosso direito mesmo de discutir a beleza. Obrigado.